Eu nunca tive dúvida de que se o General Clark tivesse sido leal às instruções do General Alexander, os objetivos estratégicos em Anzio teriam sido todos completados. Ser o primeiro em Roma era uma pobre compensação por esta oportunidade perdida. General Lucian Truscott. Marcha para a vitória, a caminho de Roma. Episódio 12. Batalha para Roma. Primeiro ato. Investida final. Quando as chuvas diminuíram na primavera de 1944, Cassino ainda estava nas mãos dos alemães. Mas o general Alexander, o comandante aliado na Itália, estava seguro de que a cidade seria tomada. Seu plano era para trazer a maioria do 8º Exército Inglês, agora comandado pelo tenente-general Oliver Lees, do fronte Adriático, através da Espinha da Itália. Lá, eles se juntaram ao 5º Exército Americano e atacariam ao longo de um fronte de 32 quilômetros entre Cassino e o mar. Com a chegada de um clima decente, as condições do solo melhoraram, permitindo que grandes formações de blindados fossem manobradas com sucesso. O primeiro ataque em Cassino começou nos dias 11 e 12 de maio, às 23 horas, com um bombardeio de artilharia, com 1.000 canhões no fronte do 8º Exército e 600 canhões no fronte do 5º Exército. Estes canhões eram manuseados por ingleses, americanos, neozelandeses, sul-africanos, franceses e poloneses. Em 1h30, metade do ataque estava em movimento em todos os 4 setores. Com a luz do dia, a 2ª Corporação havia feito pouco progresso, mas seus colegas do 5º Exército da Corporação Francesa tinham atingido seus objetivos. Eles estavam se espalhando pelas montanhas de Arunti em direção ao 8º Exército à sua direita, deixando as posições alemãs entre os 2 exércitos. No fronte do 8º Exército, a 13ª Corporação fez 2 travessias opostas muito fortes no Rio Rápido. Os engenheiros da 8ª Divisão Indiana tiveram sucesso colocando pontes no rio, permitindo que os tanques da 1ª Brigada de Blindados canadense atravessassem. Isso forneceu o elemento vital para rebater os inevitáveis contra-ataques dos tanques alemães que viriam. Nas montanhas acima de Cassino, ataques da infantaria polonesa fizeram pouco progresso em 3 dias. Isso trouxe grandes perdas para os 2 lados. O coronel Heilmann, do 4º Regimento Alemão de Paraquedistas, chamou a cidade destruída de Miniatura de Verdun. Na tarde do dia 12 de maio, o número de cabeças de pontes no Rio Rápido estava aumentando, mesmo com os furiosos contra-ataques. Enquanto isso, o atrito na costa e nas montanhas continuava. No dia 13 de maio, a pressão no inimigo começava a dar frutos. A ala direita alemã começou a ceder espaço para o 5º Exército. A Corporação Francesa capturou o Monte Maio e agora estava em uma posição para dar assistência material de flanco para o 8º Exército. O comandante alemão Kesselring tinha lançado toda a reserva disponível contra o 8º Exército para ganhar tempo para alternar sua 2ª posição defensiva, a linha Adolf Hitler, que estava a uns 12 quilômetros da retaguarda. No dia 14 de maio, os Gumiers marroquinos viajaram pelas montanhas paralelas ao Vale do Liri. Esta área era indefensável porque era considerada impossível de se atravessar. Eles se desviaram da defesa alemã para apoiar a 13ª Corporação no vale.
No dia 15 de maio, a 70ª Divisão Inglesa chegou na linha da 13ª Corporação para executar um movimento de giro e isolar Cassino do Vale do Liry. No dia 17 de maio, a divisão polonesa renovou seu ataque nas montanhas. Nas primeiras horas do dia 18 de maio, a 78ª Divisão e as corporações polonesas se uniram no Vale do Liry, a 3 quilômetros a oeste da cidade de Cassino. Na manhã do dia 18 de maio, um grupo de reconhecimento do 12º Regimento Polonês Podillian Uhlans levantou uma flâmula do regimento improvisada nas ruínas abandonadas do mosteiro. Os únicos remanescentes dos defensores eram um grupo de alemães fracos ou feridos que estavam em estado muito ruim para se movimentarem. Monte Cassino tinha sido tomado sem uma luta. Com as linhas de suprimentos ameaçadas pelo avanço aliado no Vale do Liry, tropas evacuaram as ruínas do antigo mosteiro na noite anterior para poderem continuar lutando no outro dia. Segundo ato. A linha Dora. Com Cassino agora nas mãos aliadas, o 8º Exército avançou pelo Vale do Liry e o 5º Exército subiu pela costa para a linha de defesa Adolf Hitler. Devido à insistência de Hitler, a linha foi renomeada de Linha Dora para minimizar sua significância caso fosse penetrada. Embora estivessem longe de serem completas, suas defesas eram ainda mais elaboradas do que aquelas da linha Gustav. Elas incluíam obstáculos contra blindados, suportes reforçados de concreto para canhões, abrigos para atiradores, abrigos subterrâneos e milhões de minas e arames farpados para obstruir tanques e infantarias. A grande fraqueza da linha é que havia pouquíssimas tropas para ocupá-la adequadamente. A 90ª Divisão Panzer Grenadier, que estava no setor na frente da Corporação Canadense, era uma coleção heterogênea de unidades de homens misturados. Na sua esquerda, oposta à 13ª Corporação, estava a 1ª Divisão de Elite de Paraquedistas. E na direita, no setor entre Pico e Ponte Corvo, estava a 26ª Divisão de Panzers. Os franceses capturaram Pico no dia 22 de maio e começaram a atacar o flanco da linha Hitler pelo sul, mas o inimigo não mostrava sinal de que ia abandoná-la. Os alemães defenderam Ponte Corvo contra um ataque canadense naquela noite. Cedo, no dia 23 de maio, a 1ª Divisão de Infantaria Canadense, com o apoio de uma artilharia muito pesada, lançou seu ataque principal entre Aquino e Ponte Corvo. Em um dia em que os canadenses tiveram a sua luta mais dura e custosa na Itália, a 1ª Divisão teve sucesso furando a linha. Aproximadamente 1000 canadenses foram mortos ou feridos, a maioria deles de unidades do flanco direito, que estava exposto ao fogo vindo de Aquino. As baixas alemãs incluíam centenas de mortos e mais de 700 prisioneiros. A 5ª Divisão de Blindados canadense passou pela brecha no dia 24. Ela passou pela margem distante do raso e sinuoso rio Melfa, que cruza o vale a 6 quilômetros a oeste de Aquino, antes de se juntar ao Liry. O grupo de batalha da Divisão de Infantaria avançou pela estrada de Ponte Corvo e no dia seguinte cruzou o rio Melfa logo acima da junção entre os dois rios. Com a chegada da noite no dia 25, a cabeça de ponte dos canadenses a oeste do Melfa se estendia do rio Liry até a ferrovia. Um esquadrão do 18º Regimento de Blindados se juntou à 1ª Divisão Argyll e Highlanders da Sutherland da 19ª Brigada e partiu passando por Castrotiello em direção a Roca Seca. Na manhã seguinte, soldados Argyll e Highlanders da Sutherland entraram em Roca Seca sem nenhuma oposição. Os últimos dos alemães foram expulsos do Vale do Liry para o oeste do rio Melfa. Quando os canadenses e poloneses lançaram seu ataque no dia 23 de maio, o general Lucian Truscott, que havia substituído o general John Lucas, lançou a 3ª Divisão de Infantaria Americana e a 1ª Divisão de Blindados Americana da 6ª Corporação vindas da cabeça de ponte em Anzio. O 14º Exército Alemão, enfrentando este ataque, estava sem nenhuma divisão de blindados, porque Kesselring havia enviado seus blindados para o sul para ajudar o 10º Exército Alemão na ação de Cassino. Uma única divisão de blindados, a 26ª Divisão de Panzers, estava transitando ao norte de Roma,
Ela estava lá devido à antecipação do desembarque marítimo não existente que os aliados haviam fingido, portanto estavam indisponíveis para o combate. Mesmo com as instruções do alto comando alemão de que, se possível, nenhuma retirada fosse feita sem o consentimento do Führer, era óbvio na noite do dia 25 de maio que uma retirada não poderia ser adiada por muito mais tempo. Foram feitos planos para que a asa norte do 14º Exército Alemão se segurasse firme entre Velletri e o mar. Sua asa esquerda recuaria com a asa direita do 10º Exército o mais devagar e economicamente possível para a linha César, a qual Hitler havia ordenado a Kesselring para defender a qualquer custo. Terceiro ato. Em direção a Roma. As forças alemãs agora estavam em uma série de linhas de defesa onde era esperado que pudessem infligir danos tão pesados no inimigo que seu potencial de combate fosse derrubado antes mesmo que a linha César fosse alcançada. Na zona do 10º Exército, as primeiras destas linhas eram próximas a Ceprano, onde o vale principal do Liri bifurca no Liri superior, por onde a Rota 6 corria para noroeste em direção a Roma. No dia 25 de maio, com o 10º Exército em retirada total, a 6ª Corporação estava indo em direção a leste para interceptá-los como planejado. No dia seguinte, eles cruzariam a linha de retirada e o 10º Exército, com todas as reservas de Kesselring, estaria cercado. Neste ponto, surpreendentemente, o general Mark Clark ordenou que Truscott mudasse sua linha de ataque no nordeste em direção a Valmontone, na Rota 6 para o noroeste, diretamente em direção a Roma. As razões para essa decisão de Clark não foram claras e controversas rodeiam o assunto. Truscott escreveu mais tarde em memorandos que Clark tinha medo de que os ingleses estivessem deixando planos enganosos para serem os primeiros em Roma. Entretanto, Alexander havia claramente estabelecido os limites do exército antes da batalha e Roma ficou destinada para o 5º Exército. O 8º Exército era constantemente lembrado de que seu trabalho era enfrentar o 10º Exército, destruir o máximo possível dele e então passar ao lado de Roma e seguir a perseguição ao norte. Naquele momento, Truscott ficou chocado escrevendo: "Eu fui confundido. Essa não é a hora de ir a noroeste, onde o inimigo ainda é forte. Nós devemos usar nossa força máxima no desfiladeiro de Valmontone para assegurar a destruição do exército alemão em retirada. Não vou consentir com a ordem sem antes falar com o general Clark em pessoa." Contudo, ele não estava na cabeça de praia e não podia ser alcançado nem por rádio. Tal como foi a ordem que alternou o esforço principal das forças da cabeça de praia do desfiladeiro de Valmontone e preveniu a destruição do 10º Exército Alemão. No dia 26, a ordem foi colocada em prática. Ele escreveu ainda: "Eu nunca tive dúvida de que se o general Clark tivesse sido leal às instruções do general Alexander, se ele não tivesse mudado as direções do meu ataque ao noroeste no dia 26 de maio, os objetivos estratégicos em Anzio teriam sido todos completados. Ser o primeiro em Roma era uma pobre compensação por esta oportunidade perdida." Uma oportunidade realmente foi perdida, e 7 divisões do 10º Exército conseguiram se retirar para a próxima linha de defesa, a linha gótica ao norte de Florença. Quarto ato. Indo devagar. A 5ª Divisão de Blindados canadense teve um progresso lento no dia 26 de maio, a partir do rio Melfa, em direção ao rio Liri, acima da represa Isoleta. O interior era coberto por uma floresta densa. Os alemães deixaram inúmeras minas e armadilhas. Bombardeio de artilharia, fogo de morteiros e de atiradores se somavam ao atraso. Todas as pontes sobre o Liri foram destruídas, mas no dia seguinte, os aliados estabeleceram uma cabeça de ponte. Eles usaram uma ponte Bailey sobre a represa e ocuparam Ceprano, onde as patrulhas viram que estavam livres de inimigos. Enquanto isso, uma força da 1ª Divisão de Infantaria Canadense avançou, virtualmente, não atacada no flanco esquerdo, onde os franceses já tinham expulsado os alemães.
Eles enviaram uma patrulha através do Liri abaixo da represa e também através do rio Saco. O avanço da 13ª Corporação ao longo da Rota 6, vindo do rio Melfa, foi checado pela defesa alemã no desfiladeiro Providero. O general Kirkman decidiu tirar vantagem do sucesso canadense, passando a 78ª Divisão através do Liri, próximo a Ceprano, desviando-se, portanto, da rota bloqueada. A ponte dos engenheiros canadenses, contudo, caiu no rio na manhã do dia 28 de maio e não estava pronta para o tráfego até a noite seguinte. Isso deu aos alemães um dia a mais para fazer uma retirada organizada e sem pressa. A 13ª Corporação tinha a prioridade de utilização da ponte quando ela foi completada. Enquanto isso, os canadenses montaram pontes no Liri abaixo da represa e também atravessaram o Saco, que abria um desvio ao redor do flanco esquerdo da corporação. Eles despacharam uma grande força ao longo desta rota. No avanço além do rio Liri, a 5ª Divisão de Blindados canadense teve que lidar com colinas de florestas densas, valas, córregos, campos minados e bombardeios. Também lutaram contra uma forte ação de tanques alemães. A infantaria canadense liderou a perseguição no dia 31 de maio e se aproximou de Frosinone, a cidade que comandava a junção da Rota 6 e a rota alternativa de fuga para o norte através de Alatri e Subiaco. Após cruzar o rio Melfa, a 6ª Divisão de Blindados da 13ª Corporação subiu pela Rota 6 no dia 26 de maio. Ela parou no desfiladeiro Providero, a quase 3 quilômetros de Arte. Durante 2 dias, as tropas de elite alemãs da 1ª Divisão de Paraquedistas, que ocupavam as colinas das estepes e florestas de cada lado da estrada, frustraram as tentativas inglesas de passarem em direção à Arte. Para desviar desta defesa de retaguarda, Kirkman ordenou que a 8ª Divisão Indiana entrasse nas colinas ao norte do desfiladeiro e, ao mesmo tempo, direcionou a 78ª Divisão através da mata para Ceprano, onde os canadenses montavam pontes no Liri. Na manhã do dia 26, uma coluna consistindo de um esquadrão de carros blindados da 6ª Divisão, Lancers, e uma companhia de infantaria foi enviada para a garganta, onde o Melfa fluía para dentro do Vale do Liri. A coluna superou a defesa de retaguarda alemã, mas não pôde prevenir que o inimigo explodisse a ponte na metade da garganta. Por conta disso, eles voltaram para a Roca Seca. A val sob a garganta era transitável para todos os tipos de veículos, e uma ponte construída pelos alemães mais abaixo na correnteza ainda estava intacta. Mas como estas eram consideradas inadequadas, a 8ª Divisão Indiana construiu uma ponte Bailey próxima à val. Quando esta estava pronta, a 17ª Brigada de Infantaria Indiana, com o esquadrão do 18º Regimento de Blindados com o apoio de 3 de seus batalhões, teria que atravessar o Melfa e avançar sobre as colinas ao norte da Rota 6 em direção a Arte. Esta mata, embora marcada no mapa como intransponível para veículos, não deteve as equipes de tanques neozelandeses que estavam preparados a irem a qualquer lugar e concluírem qualquer missão. Mas levaram seus tanques a lugares aparentemente impossíveis, subindo e descendo por estepes nas montanhas cheias de rochas. O Esquadrão B apoiando os primeiros fuzileiros reais e o Esquadrão A apoiando a 1ª Divisão do 12º Regimento da Força de Fronteira cruzaram o Melfa na tarde do dia 27 de maio. Eles avançaram por um vale raso entre 2 colinas de estepes. Enquanto a infantaria escalava os planos mais altos, os tanques se moviam sozinhos através de trilhas em fazendas nos planos mais baixos. Os fuzileiros encontraram apenas uma resistência dispersa e, no final da tarde, alcançaram seu objetivo, o Monte Orio, com vista para a Rota 6, a aproximadamente 3 quilômetros do rio. Os homens da Força de Fronteira, avançando sem oposição na colina no lado norte do vale, chegaram ao seu objetivo, o Monte Clavelo, à noite. Neste momento, a 1ª Divisão do 5º Rifles Gurkha e o Esquadrão C atravessaram o Melfa e começaram seu ataque em Frajoli, que era uma pequena vila localizada entre Orio e Clavelo. Quando 2 companhias de Gurkhas e uma tropa de tanques se aproximaram de Frajoli na escuridão, os alemães os atacaram com metralhadoras e morteiros das vilas e das colinas das redondezas. Os tanques atacaram com metralhadoras Browning e metralhadoras de 75 mm. A artilharia atacou em apoio e permitiu que o Esquadrão B atravessasse a ravina para ajudar. Às 21h30, toda a resistência dentro e ao redor de Frajoli havia cessado.
175 alemães foram mortos e mais de 40 foram feitos prisioneiros. As baixas neozelandesas foram mínimas, com um oficial ferido e um tanque danificado. Agora que a 8ª Divisão Indiana havia assegurado as colinas no lado norte do desfiladeiro Providero, a 6ª Divisão de Blindados renovou seu ataque no lado sul e conquistou o topo de 2 colinas proeminentes durante a noite. O combate violento estava longe de terminar. Quinto ato. Vitória a um preço. No dia 28 de maio, os homens da Força de Fronteira e do Esquadrão B avançaram além do Monte Clavello para o Monte Favone, o pico mais alto da região. No extremo do Favone estava a cidade de Santo Padre, de onde uma estrada saía para o norte através de Arpino para Sora, na Rota 82 na parte superior do Vale do Liri. Os tanques que iam em frente margearam ao redor de Favone até que viam através de uma ravina a cidade de Santo Padre. A cidade estava cheia de alemães, evidentemente se apressando para evacuar o local. Carros e caminhões estavam partindo o mais rápido que podiam ao longo da estrada em direção ao norte. A infantaria não estava ao alcance da visão, mas descendo de Favone para Santo Padre eram vistas figuras irreconhecíveis em caque à distância. Sem saber que estes eram alemães, os neozelandeses os deixaram de lado e se concentraram nos comboios que vinham pela curva da estrada a aproximadamente 1,5 km. Vários veículos foram derrubados, mas o resto desapareceu pela estrada. Enquanto o Esquadrão B e os homens da Força de Fronteira estavam expulsando os alemães de Monte Favone e Santo Padre no dia 28 de maio, o Esquadrão A, apoiando a 1ª Divisão da 5ª Infantaria Leve de Marata da 21ª Brigada, estava avançando lentamente em um interior incrível, mais a oeste. Eles ocuparam a plataforma quase vertical de Monte Nero e avançaram para os próximos picos. No dia seguinte, nas colinas sobre a cidade de Fontana Liri, os esquadrões A e C esperaram enquanto a descida era reconhecida por soldados a pé ou por um avião de artilharia e observação Auster e um trator. Enquanto isso, o Esquadrão B voltava de Favone para se juntar com a 19ª Brigada, com a qual avançaria ao longo da Rota 6 para o Liri. O plano da 13ª Corporação era de continuar a perseguição além do Liri, com a 78ª Divisão avançando paralelamente com os canadenses de Ceprano para Frosinone, onde chegaram no dia 31 de maio. A 8ª Divisão Indiana deveria tomar uma rota mais ao norte através do Monte San Giovanni, Veroli e Alatri. No dia 30 de maio, os homens do Esquadrão C, o 18º Regimento de Blindados, passaram através de Fontana de Liri em direção ao rio Liri e esperaram perto de uma estação hidrelétrica destruída. Eles esperaram enquanto a 3ª Divisão do 15º Punjabs, da 21ª Brigada, construía uma ponte. O Esquadrão A subiu aproximadamente 3 quilômetros com os Marathas rio acima, mas eventualmente atravessou no dia seguinte em Fontana Liri Inferiore. O Esquadrão B ficou esperando o rio abaixo a quase 3 quilômetros de Fontana Liri Inferiore, enquanto engenheiros, sendo atrapalhados por fogo de artilharia, construíram uma ponte Bailey que estava pronta para ser trafegada à noite. Os tanques do Esquadrão B, apoiando os soldados Argyll e Highlander Sutherland da 19ª Brigada, foram os primeiros a chegarem ao outro lado. Eles partiram subindo a colina em fila única em uma estrada estreita e aproximadamente às 3 horas do dia 31 de maio, alcançaram uma pequena cidade no topo de uma colina chamada Collie, onde esperaram pela luz do dia. Após cruzar o Liri, o Esquadrão C avançou com a 3ª Divisão da 8ª Punjab da 19ª Brigada em direção à junção das estradas, onde a retaguarda alemã havia mandado de volta uma coluna de escolta. Os indianos desceram dos tanques e se aproximaram a pé, mas foram parados por fogo de metralhadoras e morteiros e se protegeram. O combate subsequente foi tão pesado e persistente que os canhões marrons dos tanques estavam vermelhos de calor e sua munição se esgotou antes que o dia terminasse. Um tanque Sherman foi atingido, provavelmente por uma bazuca, e pegou fogo. Um membro de sua tripulação foi morto e o resto ficou ferido. No dia 1º de junho, uma tropa do Esquadrão B acompanhou um esquadrão dos Lancers em um reconhecimento em Veroli, numa colina a vários quilômetros para o oeste.
A 6ª Divisão dos Rifles da 13ª Força de Fronteira, com o apoio do Esquadrão A, partiu do Monte San Giovanni através de um vale com fazendas e pomares prósperos. A zona rural parecia ser pacífica e sem a presença de inimigos, e os italianos que estavam à beira da estrada flamulavam bandeiras da Grã-Bretanha feitas em casa, jogavam flores e abraçaram os libertadores. Em Veroli, uma retaguarda alemã esperava com metralhadoras, morteiros e canhões antitanques leves. Quando a coluna de reconhecimento se aproximou, os alemães os surpreenderam em campo aberto e rapidamente destruíram 3 carros de escolta Humber. Os tanques do Esquadrão B envolveram Veroli e as colinas próximas e pediram por um ataque da artilharia que silenciou a maior parte do fogo hostil. Os atiradores da Força de Fronteira, se aproximando por uma rota diferente, começaram a escalar as estepes abaixo da vila, mas foram parados por uma concentração imensa de fogo de metralhadoras e morteiros. A artilharia, morteiros pesados e os tanques do Esquadrão A cobriram a sua retirada. Os alemães desapareceram durante a noite e os indianos e neozelandeses entraram em Veroli na manhã seguinte para receber as boas-vindas de heróis. Vindo de Veroli, a 17ª Brigada Indiana continuou avançando em direção a Alatri no dia 2 de junho. Os fuzileiros reais e o Esquadrão B do 18º Regimento levaram a maior parte da manhã para limpar as ruas estreitas de Veroli, que estavam bloqueadas em certos lugares por escombros. Então, eles desceram uma estepe em uma estrada que estava cheia de veículos alemães derrubados pela RAF e pela artilharia. No vale adiante estava o transporte da 78ª Divisão, que veio do sul. Ela estava atacando Alatri no topo de outra colina cônica. Às vezes, a cidade sumia no meio da poeira e fumaça dos bombardeios. Os fuzileiros reais e o Esquadrão B deixaram a estrada e foram aos campos à direita da 78ª Divisão. O Esquadrão B entrou no campo em situação pior do que nas colinas ao leste do Liri. Os tanques lutaram através de uma sucessão de saliências com subidas de estepes e descidas íngremes para córregos, e em cada ladeira videiras, videiras e mais videiras. Parecia levar anos para que pudessem avançar. Os tanques Sherman entravam e saíam das valas paralelas a cada fileira, enquanto que os homens estavam sentados na frente com cortadores de cabos para abrirem passagem. Os tanques atiraram algumas rodadas nos transportadores alemães que estavam em retirada mais adiante na estrada, mas era impossível ver em meio à fumaça se algum dos tiros atingiu o alvo. Com a chegada da noite, a 78ª Divisão havia ocupado Alatri. Neste momento, a batalha para Roma estava chegando a um fechamento no fronte do 5º Exército. A 2ª Corporação Americana, atacando no lado oriental dos Montes Albanos, havia cortado a Rota 6 em Valmontone com a chegada da noite no dia 1º de junho e fechou a entrada no norte do Vale do Saco no dia seguinte. Então, ela se virou para a esquerda e foi em direção a Roma. Isso ameaçava virar o flanco do 14º Exército Alemão, que já estava sendo muito pressionado pela 6ª Corporação. O 14º Exército abandonou a linha César e se retirou dos Montes Albanos, deixando a Rota 7 aberta para Roma. O 10º Exército se retirou ao norte da Rota 6. As colunas do 5º Exército do General Clark foram convertidas para Roma, onde tiveram uma recepção entusiástica no dia 4 de junho. 2 dias depois, as forças aliadas sob o General Eisenhower invadiram as praias da Normandia para começarem a libertação do noroeste da Europa. A campanha italiana ficou com importância secundária no contexto geral da guerra. Boletim de combate. Operações militares em todos os frontes. Departamento de Guerra número 54. Produzido pelo Serviço Ilustrado do Exército. Oceano Pacífico. Ação em Okinawa. Corporações na península de Motubo, em Okinawa, em uma investida para limpar o setor norte da ilha. Um avião a jato ataca nossas tropas. Um de nossos caças derruba o jato após uma rápida perseguição.
Elementos da 1ª e da 6ª Divisão de Fuzileiros Navais se encontram com inimigos espalhados subindo para o norte. O avanço em direção ao Cabo Redo, na ponta norte de Okinawa, é desacelerado apenas pelo terreno difícil e o fraco sistema de rodovias desta área. Unidades da costa leste e oeste mantêm uma linha de progresso através da ilha e as primeiras patrulhas alcançam o cabo no dia 14 de abril. Fuzileiros navais apoiados por unidades de blindados se aproximam da vila. Eles são recebidos por fogo de atiradores japoneses escondidos nas casas. Nossas tropas rapidamente se livram dos atiradores e tomam a vila. Um soldado japonês se rende. Após a conclusão da campanha no norte, os fuzileiros navais se juntam às tropas da 24ª Corporação de Blindados em uma investida no sul de Okinawa. No fronte do sul de Okinawa, as tropas da 24ª Corporação de Blindados avançam contra uma forte resistência japonesa que atrasou o nosso avanço neste setor. Uma nova ofensiva é apoiada pelo fogo de canhões navais e é precedida por um dos mais fortes fogos de barragem da guerra no Pacífico. Uma cortina de fumaça demarca o nosso alvo vital e dá cobertura ao nosso ataque, que é feita pela nossa artilharia. Bombardeios por terra e aviões enfraquecem as posições japonesas. Elementos da Infantaria 382 e da 96ª Divisão atacam posições japonesas em uma colina. As defesas japonesas no sul de Okinawa, centradas em uma série de colinas e saliências, estão organizadas em profundidade e são desenvolvidas para explorarem completamente o valor defensivo do terreno. Enquanto estão sob fogo pesado dos morteiros japoneses, os médicos removem os feridos do local. Os feridos são colocados em um tanque Weasel e são transferidos para o hospital da base. Combatendo pela colina de Kakazo, próximo à costa oeste da ilha, unidades de tanques apoiam as tropas da Infantaria 381 da 96ª Divisão, que atacavam fortes defesas na colina. Um civil japonês foi encontrado se escondendo em uma caverna na beira da colina. Soldados explodindo uma das profundas cavernas fortificadas. Tanques lança-chamas do Batalhão 713 de tanques lideram o ataque nessa colina. Outra posição muito fortificada. Os lança-chamas tentam queimar japoneses escondidos em cavernas, espaços abertos e túneis subterrâneos próximos às suas posições. As tropas da Infantaria 382 da 96ª Divisão sobem os morros para tirar obstáculos e se livrarem dos bolsões. Mesmo com bombardeio pesado da artilharia, tanques morteiros e dos canhões navais, o inimigo resiste a todos os esforços para derrubar suas defesas. Os japoneses estão escondidos do outro lado da ladeira, onde não podem ser atingidos por fogo direto. Tanques abrem caminho para o avanço da Infantaria 184 contra uma colina de terreno rochoso. Os morteiros fazem uma barreira protetora para os tanques. Uma equipe de tanques entra na batalha para conquistar a colina. As táticas atuais pedem por equipes de tanques compostas por blindados e unidades de infantaria para avançarem através do movimento geral de liderança da infantaria. Uma luta feroz é vista nas colinas. Nossas tropas tentam conquistar essa colina por 3 vezes, sendo recuadas por um intenso fogo de artilharia. Um de nossos tanques é derrubado por um tiro certeiro. Os outros tanques se retiram. Os feridos do tanque atingido são evacuados da colina. Os tanques usados neste ataque portavam canhões de 75 e 105 milímetros.
Enquanto estão em alerta por atiradores japoneses escondidos, nossas tropas inspecionam vários tipos de defesas inimigas encontradas nas colinas e morros do sul de Okinawa. O sistema elaborado de defesa consiste em obstáculos de concreto, túneis fortificados, abrigos de blocos de cimento e trincheiras interconectadas, abertas e fechadas. O terreno fornece uma ótima cobertura natural para estas posições intocadas e o atraso de nosso progresso tem sido devido à necessidade de destruí-las uma a uma. Uma armadilha de tanques. Estas armadilhas, somadas aos pesados ataques de artilharia e morteiros, têm causado grandes perdas de tanques. Um avião trazendo o almirante Chester Nimitz e o general da Marinha Van de Grift chega num aeroporto de Okinawa. O almirante cumprimenta os oficiais no campo. O almirante Nimitz e o general Van de Grift pedem por uma inspeção nos frontes de batalha de Okinawa e fazem visitas aos postos de comando da 77ª Divisão e ao quartel-general do 10º Exército. Filmes de atrocidades. Os mortos estão prontos para o enterro no campo de concentração de Belsen. Internos liberados expressam seus sentimentos, enquanto os guardas são forçados a descarregarem os corpos. Em Belsen, as tropas inglesas encontraram 60.000 homens, mulheres e crianças mortos, morrendo ou famintos. A sujeira, a degradação e doença são as manchetes dos relatórios em Belsen. O mais alto Sturmführer comandando neste campo descreveu friamente os internos como pessoas inúteis e antissociais e claramente os referiu como gado. Uma das mulheres da SS. Um discurso de um comandante inglês. O discurso do comandante é lido para os guardas em campo e para o grupo de oficiais civis que foram atraídos a assistir às atrocidades. Começando por lembrar que os ingleses já estavam ali havia 10 dias e, portanto, as condições mostradas não são nem a metade do que era quando este campo estava sob comando alemão. O comandante diz: "O que você está prestes a ver fornecerá a condenação final do partido nazista. Justificará completamente todas as medidas que a nação aliada irá tomar para derrubar este partido. Isso constitui uma mancha no nome do povo alemão, a ponto de apagá-lo da lista das nações civilizadas." Os depoimentos em primeira mão são oferecidos pelos membros do grupo de ocupação britânica. Sou T.J. Stick. Venho como padre junto a esta formação para abençoar esse campo. Minha casa é em Fishguard, onde está sitiada a minha paróquia. Estou aqui há 8 dias e nunca na minha vida vi uma crueldade tão abominável. Nesta manhã enterramos 5.000 corpos, não sabemos quem eles são. Atrás de mim vocês podem ver uma cova que contém mais 5.000 corpos. Existem mais 2 dessas sendo preparadas. Todas essas mortes foram causadas sistematicamente pela fome, pelo tifo e doenças, que se espalharam devido ao tratamento oferecido a essas pobres pessoas pelos guardas da SS e pelos chefes da SS. Meu nome é Gert Erling Worth e eu moro em Cheshire. Estive presente no campo de Belsen durante a guarda dos homens da SS. As coisas neste campo são indescritíveis. Quando virem por si próprios, saberão pelo que estão lutando aqui, com as fotos nos jornais e contando tudo o que foi comprometido. Bem, isso não é o trabalho de um ser humano. Agora sabemos o que andou se passando por estes campos. E eu sei, pessoalmente, pelo que eu estou lutando. Esta polonesa, que era prisioneira, era a médica-chefe do campo enquanto ele estava em mãos alemãs. Explicando sobre a falta quase total de comida, ela diz: "A fome era tão terrível que, dentre os prisioneiros homens, cortavam pulmões, corações e fígados dos mortos e comiam os órgãos. A SS não nos dava nenhuma provisão médica. Os homens da SS pegavam a comida que era enviada para nós pela Cruz Vermelha durante o ano. 2 dias antes que o exército britânico chegasse, os guardas distribuíam a comida porque eles não queriam que os britânicos soubessem que eles estavam segurando-a."
Ela conta como experimentos médicos nos prisioneiros como cobaias com injeções de gasolina causavam a morte em alguns minutos. E, finalmente, como as mais jovens e mais bonitas das prisioneiras eram esterilizadas. Em uma floresta da Boêmia, na fronteira tcheca, estão os restos daqueles assassinados pelos nazistas após a evacuação do campo de Buchenwald. Dentre os corpos, um menino polonês reconhece o corpo de seu pai. Civis da cidade vizinha de Neuenburg, homens, mulheres e crianças, são chamados para fornecer 161 caixões para o enterro das vítimas. Nesta manhã de domingo, 29 de abril, eles carregarão os caixões das encostas para a cidade a 1 quilômetro de distância. Eles passarão pelas ruas até chegarem ao cemitério na região periférica de Neuenburg. As tampas são deixadas abertas para que os 2.500 habitantes da cidade possam ver os corpos. É ordenado que um serviço religioso seja feito no cemitério, onde todos devem comparecer. Estes são soldados americanos há apenas 3 dias de sua soltura como prisioneiros nos campos de concentração alemães. 2 dos homens explicam o que tiveram de aguentar enquanto eram prisioneiros dos nazistas. Meu nome é Shelby Rich. Sou de Chicago, Illinois. Fui capturado no dia 19 de dezembro, na Batalha do Bulge. Ao ser capturado, o grupo com o qual eu estava foi forçado a marchar quase 290 quilômetros, com virtualmente nenhuma comida. Quando chegamos ao nosso destino, fomos registrados como prisioneiros de guerra e fomos forçados a fazer trabalhos escravos para os alemães, trabalhando em algum lugar na Alemanha. Chegando, então, a este local de trabalho, nos fizeram carregar sacos de 80 quilos, um por homem. Foi pesado demais. E também para descarregar carros de carvão, carregando 70 toneladas. 2 homens para descarregá-lo em 2 horas. Recebíamos muito pouca comida, 2 tigelas de uma sopa muito aguada e uma pequena porção de ração por dia. Alguns dos homens não eram capazes de fazer esse tipo de trabalho com a comida que estavam recebendo. E, não conseguindo isso, eles recebiam diversos golpes de rifle dos guardas. Eu mesmo, uma vez, por não conseguir fazer o trabalho, fui espancado por um dos guardas. Também prometeram que iam nos pagar e que íamos receber cigarros dos alemães. Eu não vi nada disso enquanto fui prisioneiro de guerra na Alemanha. Meu nome é Gerald G. Short. Sou de Akron, em Ohio. Fui capturado na Batalha de Bulge no dia 19 de dezembro de 1944. Depois de nos fazer andar por quase 65 quilômetros, acho que a pior experiência foi ser exprimido em uma pequena caçamba de um carro, 60 homens em um carro. Durante este tempo, não recebemos absolutamente nada para comer. E depois que fomos colocados nos carros, recebemos mais ou menos esta quantia de pão e uma ração por dia. Ocasionalmente, recebíamos um balde de água para beber. Nunca nos foi permitido sair dos carros durante os 8 dias e 8 noites que passamos por lá. Depois que chegamos ao comando de nosso trabalho, as coisas não estavam tão ruins, mas estávamos sempre com fome durante todos os 5 meses. Nunca tivemos o suficiente para comer. Em 2 meses depois de ser capturado, eu perdi 20 quilos, perdi 10 centímetros de cintura e o meu pulso foi de 78 para 60 batidas por minuto.